Sejam bem-vindas para o nosso segundo dia de jejum. Olha, eu passei hoje o dia meditando no que a gente refletiu ontem e eu já fico um dia à frente de vocês, meditando no que eu vou falar para vocês à noite, para mim aqui que eu tenho gravado um dia antes, para vocês acordarem já ter um vídeo pronto aí para vocês começarem o dia de vocês já meditando no que o Senhor vai falar conosco. Então, ontem nós começamos a leitura do livro de Josué, tá? Mas eu senti, na hora que eu tava gravando o vídeo para vocês, que a gente, antes de continuar ali em Josué 1, a gente deveria voltar um pouquinho para números. Eu sei, gente, ninguém gosta de números, mas números tem muita coisa preciosa. E eu quero ler com vocês um texto, vai ser um pouquinho mais comprido essa leitura, mas é para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque o Senhor falou comigo algo muito peculiar de algumas coisas que nos impedem de entrar na Terra Prometida. Então, nós não vamos viver isso em nome de Jesus, mas nós vamos estar atentas, ao que já aconteceu na história para que a gente não repita e para que a gente entre na nossa Terra Prometida, certo? Então, peguem a Bíblia de vocês aí, abra para mim Números 13. Vou ler algumas coisas aqui com vocês. Vamos lá. Números 13. Um pouquinho antes, eu vou ler aqui no versículo 18, 13 e 18. Quando Moisés pega e envia os espias, para ver a terra de Canaã. Então ele fala assim, no versículo 18. Veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E aí, ele continua aqui no versículo, a partir do versículo 26, quando os espias voltam, e vão falar ali do relatório da expiação para Moisés. Então, eles começam falando, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Ali ele fala que eles trouxeram um cacho de uvas, romãs e figos. Eles trouxeram 3 frutas, tá? Dessa expedição. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aí então entra Calebe. Lembra, gente, Josué e Calebe, são os únicos que a gente sabe o nome, Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Grava isso aqui no versículo 32, no 13 e 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E aí ele continua aqui no versículo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eles querem voltar, gente. Eles já saíram do Egito, já andaram no deserto, Eles querem voltar, Senhor. Já estão vendo ali tantos milagres do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Parece a gente de vez em quando, que quer voltar. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Então, vamos continuar aqui no versículo 5. Então, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. Olha só o que eles falaram. Então, foram 12. E esses 2 estão falando a mesma coisa e 10 falaram outra coisa. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Vocês lembram que a gente viu ontem, naqueles 3 pontos, que é o Senhor que dá a terra prometida? Vocês lembram? E aqui ele já está falando isso aqui, Olha, se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos dar essa terra, que mana leite e mel com fartura.
Aí ele continua aqui no verso 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí o que vocês acham? Que o povo fez o quê? O que vocês acham? O povo quis apedrejá-los. Olha só isso aqui. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Triste, né? Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Gente, esse povo não via sinal de vez em quando, não. Eles dormiam, né, com a coluna de fogo, andava com a nuvem, recebia o maná todo dia. E Deus está falando, até quando eles vão se recusar a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? No verso 12, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei, e fala para Moisés, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então, o que ele falou? Vou matar esse povo, mas Moisés, fica tranquilo que eu vou cuidar de vocês. Aí Moisés entra aqui num diálogo com Deus. Senhor, o Senhor, né, ele começa a argumentar o que o povo do Egito, o que o povo vai falar que o Senhor os tirou do Egito porque não deu conta, né? Eles vão matá-los porque não deu conta. Ele começa a conversar aqui com o Senhor. E aí ele coloca aqui aqui, quer ver? No verso 15, se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Eu acho linda essa liberdade, né? Um pouco audaciosa, ao meu ver, muitas vezes, mas denota essa liberdade, né? Esse respeito, mas essa liberdade de falar com o Senhor, né? Que Moisés tinha. Aí Moisés continua, mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, certo? Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Ou seja, não é novidade, não vai ser a primeira vez que Deus vai ter que perdoar esse povo. O Senhor já fez tantas vezes, Deus perdoa de novo. E o Senhor responde, eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com um juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Aí ele fala aqui do Caleb, e aí ele continua aqui no verso... Aí ele continua aqui no verso 26, né? Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. E aí ele fala aqui no 29, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada. Jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Aí ele continua, e aí eu quero que a gente vá aqui um pouquinho para o versículo 36. Então os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor.
De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Até aqui que a gente vai ler. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? O Senhor tem falado muito comigo sobre esse texto desde ontem, na hora que eu gravei o vídeo para vocês. Aqui ele fala de 2 tipos de pessoas que foram espiar a terra e fazer o relatório, né? Então, teve um tipo que voltou só falando mal da terra, né? Que não conseguiu ver nada de bom, espalharam relatório negativo. Gente, grava isso. Pessoas que espalham relatório negativos, né? Geraram desesperança no povo e fizeram que eles geraram? Uma desesperança e fizeram que todo o povo começasse a se queixar contra Moisés e contra Deus, né? A ponto do povo querer voltar para o Egito. Só que teve um outro tipo de pessoas que foram, né? Que foi Josué e Calebe. Eles voltaram falando da dificuldade, eles falaram que o povo era poderoso, eles falaram isso, mas eles trouxeram frutos. Eles trouxeram as uvas, os figos e as romãs. E eles estão alinhados com a solução, ou seja, eles viram o problema, mas eles também estavam focados na solução desse problema. Então, o que ele fala? Subamos e tomamos a terra, é certo que venceremos. Então, ele foca nos pontos positivos, ele reafirma que a terra é excelente, que mana leite e mel abundantemente, e diz que é Deus quem dará. Ele sabe aonde está, né, a resposta dessa situação. E diz para eles não serem rebeldes e para não terem medo, que eles vão vencer. Então, nós temos aqui 2 tipos de pessoas dando relatório, né? E quais foram as consequências? Quem deu o relatório negativo, eles morreram ali, aqui a Bíblia fala que eles morreram subitamente. E Josué e Calebe, além de sobreviverem, ainda entraram na terra prometida. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é quem somos nós quando nós vamos relatar situações. Nós somos como os 10, que a gente só vê a dificuldade da situação, e a gente abre a boca para gerar mais angústia, para tirar a esperança, a pouca esperança que às vezes o outro tem, para gerar murmuração ao nosso ambiente. Ou nós somos aqueles que enxergamos as situações, sabemos que às vezes é difícil, mas a gente foca no ponto positivo, foca que é Deus quem está conosco, e a gente gera uma paz, a gente gera esperança, a gente gera motivação nas pessoas que estão ao nosso redor, gratidão pela terra, trazem os frutos. Quem somos nós quando nós estamos nessa posição de relatório? E tem uma outra situação que eu quero falar com vocês também, porque tem o povo que ouviu as versões que foram faladas, né? Então, esse povo, gente, já tinha provado dos sinais milagrosos de Jesus diariamente, de Deus diariamente. Sabe, assim, eles estão ali com 2 verdades, né? Com 2 relatórios, né? 2 verdades, com 2 relatórios. Eles podem acreditar no que os 10 estão falando, que foi o que eles fizeram, ou eles poderiam muito bem ter acreditado no que Josué e Calebe estavam falando, terem esperança, sabendo que a esperança deles estava no Senhor, mas eles não optaram por isso. Então, e quem somos nós? E o que aconteceu com esse povo que não optou? Eles morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. O Senhor tinha a terra prometida para eles, mas a incredulidade deles, a falta de esperança e a murmuração, colocando o Senhor à prova, impediram eles de entrar na terra prometida. Quem somos nós quando estamos ouvindo esses relatórios? Nós vamos acreditar nos 10 e murmurar contra o Senhor e colocá-lo à prova, ou nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, sem rebeldia, honrar os líderes que estão ali para a gente entrar na terra prometida, né? E aí, então, o primeiro ponto eu quero deixar para vocês refletirem. Quem somos nós ao darmos relatório de situações? O que nós estamos gerando, né, nas pessoas à nossa volta? E quem somos nós quando a gente recebe esses relatórios? Qual verdade nós decidimos acreditar, né? E o que a Bíblia fala no Novo? Lembra que eu falei para vocês que eu vou sempre trazer alguma coisa do Novo Testamento, do que Jesus falou sobre isso? Vamos ver o que tem sobre isso? Então, a Bíblia fala, que Jesus fala ali em Mateus 12, 36, 37, ele fala assim, ó: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. Então, aqueles que relataram, né, de uma forma,
negativa, deram relatórios negativos, eles foram condenados pela palavra deles. E eles não entraram na terra prometida, tá? E em Efésios, eu acho que esse texto de Efésios, ele é muito bom, ele casa muito com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Ele fala assim, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o quê? Então, se a gente for abrir a nossa boca para falar alguma coisa, o que tem que sair da nossa boca? Apenas o que for útil para edificar os outros. Então, se eu for gerar um relatório negativo que vai tirar a fé, a esperança das pessoas, que não vai trazer edificação, fique com a sua boca fechada. Apenas o que para edificar os outros, conforme a necessidade. Se é que tem necessidade, então eu abro minha boca. Se não tem, eu fico com a minha boca fechada. Para que conceda graça aos que a ouvem. Então, eu só vou abrir a minha boca se for para edificar, se tiver necessidade e se for para conceder graça às outras pessoas ao meu redor. Senão, eu não vou abrir minha boca. Tá certo? E em Colossenses 4:6, para a gente encerrar, ele fala assim, ó, o seu falar seja sempre agradável. Que o nosso falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, hoje eu quero deixar essa reflexão, porque eu quero que todas nós entremos nas nossas terras prometidas que o Senhor tem para nós. Mas cuidado com a forma como nós estamos falando e a forma com que nós estamos acreditando nos relatórios que têm chegado até nós. Certo? É isso, queridas, pois a forma como falamos e reagimos ao que ouvimos pode ser o que determina para nós entrarmos ou não na terra prometida. Fiquem com Deus, até amanhã.